do Inferno, de Alan Moore e Ed Campbell, editora Veneta, no Brasil, lançado aqui nesse formato bonitão, capa dura, em preto e branco, uma história que tenta identificar, na verdade, sugerir o possível assassino serial killer Jack o Estripador, da época da rainha Vitória. Enfim, então, por que esse quadrinho é importante para mim? Fica até o final desse vídeo para você descobrir. O tema de hoje é os quadrinhos mais importantes para mim atualmente na minha coleção, tá? Então eu vou comentar alguns. É uma escolha difícil, né? E ainda que o gênero de super-heróis seja o meu favorito, né? Eu, ao longo dos meus 40 anos, 4.0, eu ainda gosto mais desse gênero de quadrinhos, né? Se é assim que podemos chamar. Mas tem bastante coisa, né? É uma mídia muito rica, muito completa, muito diversificada. De toda forma, eu separei aqui 10 quadrinhos da minha coleção, que até esse momento da minha coleção, é os mais importantes para mim, que trouxe alguma lembrança, na verdade, que me marcou de certa forma, mas que agregou algum conhecimento, alguma coisa a mais do que o próprio entretenimento, né? Tá? Então o primeiro aqui, né, separei aleatoriamente, cabe ressaltar isso, e não existe aqui nenhum nível de importância, nenhum critério, tá? Mas eu começo aqui com filha, papai tá ocupado. Bem, então eu começo com Paraíso Perdido, de Pablo Ayala, na verdade é de John Milton, né? É um livro aí escrito há alguns séculos, né? Foi um livro baseado na Gênesis, e esse quadrinho é uma adaptação do livro, do poema do livro, para a mídia quadrinhos. Bem, é um quadrinho muito bonito, ele entrou também no meu top 10 de quadrinhos mais bonitos. Certamente está o vídeo aí no canal, né? Recomendo você ver se ainda não viu. E saiu pela editora aqui no Brasil, Dark Side Books. Tem toda essa questão visual, né? Que me chama muita atenção. Tá? Tem essa identidade obscura, soturna, né? Que é a especialidade da Dark Side Books. Mas falando agora um pouco mais do conteúdo em si, então nada mais é do que uma interpretação ou reinterpretação, chame do que quiser, da Gênesis bíblica, tá? Então já começa com os dois pés na porta aqui, com uma frase atribuída a Satã, Satanás, o diabo, Lúcifer, estrela da manhã. Melhor reinar do céu do que servir no inferno. Tá bem aqui? Qual é o conteúdo aqui então? Então você tem o início da história da humanidade segundo as Gênesis bíblicas, né? Segundo ali as religiões monoteístas abraâmicas, né? Eu não cabe a mim, eu não tenho conhecimento teológico suficiente, não tenho envergadura religiosa, moral, intelectual e teológica para falar disso, mas são as religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Então você tem aqui a Gênesis, você tem a batalha que sucedeu ali devido à insurreição, subversão, chame também do que quiser, a rebeldia de Satanás, tá? Então a arte também corrobora muito, tá? Para que esse quadrinho agregue e marque, tá? Então aqui seria o início seria o início das trevas ali, do abismo do inferno, tá? Que, salvo engano, foi criado no momento em que deu a derrocada desse 1/3 de anjos rebelados, tá? E então foram jogados nesse abismo. Então acontece com que Satanás também se reergue agora sob uma personificação do mal, demoníaca, né? Não mais um anjo lindo e belo, o Estrela da Manhã, e
com inveja da mais nova criação de Deus, o Criador, ele passa a mirar então nessa nova criação, que é o homem, a humanidade, tá? Ali na Gênesis você tem Adão e Eva simbolizando isso. Aqui você tem o arcanjo Miguel, que combateu bravamente as hordas que seriam do inferno, os anjos malignos. Tem aqui uma sacada muito boa, cara. A Gênesis é um livro que eu já li, na Bíblia mesmo, tá? E eu não me lembro muito bem, mas aqui estava a Santíssima Trindade nesses eventos, nesse momento. Tá? O próprio Cristo aqui participa da batalha antes de vir à Terra como homem. Obviamente aqui ele é uma parte de Deus, é uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão todos aqui, né? A figura de todos aqui. Então tem bastante coisa também do Éden, tá? Aquele drama, aquele desenvolvimento, tá? Toda aquela discussão em volta do fruto proibido que traria ali conhecimento, né, ao homem, e ele então perdeu a sua pureza e blá 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 blá. Mas por ser um quadrinho muito bonito, uma arte esplêndida também, traz essa reinterpretação assim, cara, de maneira ousada e bonita, uma arte que sensacional, sem perder, na minha opinião, a sua essência, cara. Tá? Ele traz a mensagem aqui de maneira bela. Se você não é um crente idiota, e eu digo crente não só no sentido dos evangélicos, dos protestantes, mas um cristão idiota que acha que qualquer coisa está corrompendo as escrituras, quando na verdade eu acho que só agrega e complementa, tá? Só enriquece, que foi o que aconteceu comigo. Por isso então esse livro aqui, esse quadrinho, tá nesse momento no meu top 10 quadrinhos mais importantes, porque ele só veio a agregar aqui conhecimento na questão da Gênesis, na questão de coisas do céu e do inferno, que eu particularmente gosto muito, acredito, mas real ou não, tá? É uma excelente história, é uma linda história. Se você quer analisar ela, avaliar e apreciar do ponto de vista mitológico apenas, fantasioso, também serve, também vai te entreter muito. Quadrinho muito bom esse, pessoal, muito bom mesmo. Então eu vou colocar aqui o primeiro, Paraíso Perdido, da Dark Side Books, aqui no Brasil, de John Milton, essa adaptação do livro, tá? Aqui então, logo na sequência, eu vou ter um quadrinho de super-herói, como eu disse, ainda é o nicho, se é assim que posso dizer, que eu mais gosto, o gênero que eu mais gosto dos quadrinhos. Foi assim que eu iniciei e eu acho que para sempre será. Dificilmente eu acho que eu vou passar a gostar mais de outros nichos de quadrinhos, né? Temática adulta, terror, ficção, fantasia. Eu ainda, até porque os gêneros super-herói ele consegue englobar tudo isso de maneira magistral, assim, exponencialmente, tá? Mas aqui eu trago um clássico absoluto da DC Comics, tá? Quadrinho muito bonito, também entrou lá no meu top 10 de quadrinhos mais bonitos. Você tem essa guarda aqui, magnífica, com significado. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. Se você não leu, leia, vai atrás. Eu vou verificar a disponibilidade na Amazon e tentar deixar o link aqui de todos os quadrinhos que eu comentar aqui, desde que haja disponibilidade. Cara, a história em si, ela traz uma trama de proporções épicas, a qual ela vai colocar um impasse, e haverá um embate entre os medalhões da DC. Então tá ali, você tem Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, o Capitão Marvel, Shazam. Alguns personagens foram colocados mais de escanteios, mas eles ainda aparecem, né? O Caçador de Marte, o Aquaman, tá? O Lanterna Verde aqui é o Alan Scott, cara, mas ele tem, ainda que ele quase não fala, que quase não aparece, ele tem uma imponência assim, cara, que respeitou muito a mitologia dos Lanternas Verdes, cara. Então assim, os personagens evoluíram muito. Aqui tem toda aquela questão, por ele ter sido lançado na década de 90, quando estava explodindo a Image Comics, né? É difícil resumir agora em tão pouco tempo, sendo que eu vou falar de quadrinhos específicos, mas naquela década a Image Comics explodiu como uma iniciativa de alguns desenhistas da Marvel e da DC, né? Todd McFarlane, Rob Liefeld, o Eric Larsen, Mark Silvestre e tal. Os caras tinham toda aquela força artística
Mas aí tinha essa coisa do herói violento, forte, espalhafatoso, aquele visual, era o apelo visual, tá? Isso funcionava muito bem pra época, né, cara? Eu particularmente gostava e gosto, adoro até hoje. Mas assim, então a história se baseia muito nisso. Então tem essa galera nova, tá? Que é só pancadaria lá, como se fosse a galera da imagem, só pancadaria, chega lá, faz a bagunça, vai prender alguém, impedir um assalto, tem um monte de dano material, de baixas ali de civis, cara. Então aquela coisa toda, essa cena aqui é de arrepiar, cara. Então quando o Spectre, ele não vai aqui se envolver, mas ele vai acompanhar do ponto de vista de um ser humano, que é esse senhor aqui, um pastor, e fez muito sentido, cara. Então você tem esse pastor, que ele é acompanhado pelo anjo da vingança de Deus, uma parte de Deus, como o próprio Spectre diz aqui, que é uma entidade poderosíssima dentro da DC. E então você vê que vai ocorrer um apocalipse aqui, né? Que é esse embate, né? Se isso existisse de fato, se fosse ter duas Ligas da Justiça, ou uma Liga da Justiça contra um Titãs aqui, né? Uma equipe forte de Titãs, cara, seria aqui equivalente a uma terceira guerra, né? Isso é negável, até porque os personagens da DC são sempre comparados a deuses e tudo mais, né, cara? Não que os da Marvel também não seja, mas é um quadrinho com uma arte sensacional. É chovendo molhado como sempre, né? Falar do Alex Ross, cara. Criativo, original, fenomenal. Mark Waid com um domínio assim, cara, fora do comum da DC Comics, por isso ele foi a escolha, né? Eu não sei se ele que iniciou o projeto, se foi o Alex Ross que foi até ele. Então você tem citações, você tem aparências, você tem easter eggs, você tem o Batman velho aqui, que é praticamente uma mistura, sei lá, um Eastwood, algumas partes, até o próprio Ben Affleck ali, que já foi o Batman dos cinemas, né, da DC compartilhada nos cinemas. Você tem essa imagem, cara, é porque é a palavra, eu uso muito essa palavra, mas eu não sei outra pra dizer, cara. O Superman ali. E sim, cara, o Shazam, ele pode sim fazer frente ao Superman, tá? Se você não concorda, você faça um vídeo respondendo isso, argumentando. Óbvio que o Superman, ele pode se sobressair na maioria dos confrontos, afinal ele é a DC, ele é a criação, né, máxima da DC. É um quadrinho muito importante pra mim, dificilmente vai deixar de ser, tá? Por momentos como esse, ele se torna então um quadrinho muito importante. Tá, vamos pro próximo. Cara, eu vou falar desse bonitão aqui, que é o Conan Libertador. Bem, o Conan é um personagem muito especial, o qual eu gosto muito, tá? É um personagem macho, não sei se é péssimo, né? Mas a verdade é que ele é brucutu, ele é o que ele tem que ser, um bárbaro, um guerreiro, um ladrão, um rei. E você tem essa edição histórica aqui que saiu no Brasil pela Mitos, tá? Um quadrinho muito bonito, pesadão, grandão, com vários artistas aqui de renome. Tem aqui Roy Thomas, Sal Buscema, Klaus Johnson, Gil Kane, tá? Que contam a saga de como ele se tornou rei, salvo engano, da Aquilônia, cara. Então, assim, é toda a trajetória, onde há rebeliões, insurreições, dramas, traições e tudo, e bastante pancadaria, bastante sangue, bastante barbaridade. Tá? Bastante bebedeira, afinal é o Conan, né, cara? Bastante estrangulamento, veja se não é para ser algo importante a trajetória de como o bárbaro mais querido do mundo se tornou aquilo pelo qual talvez ele tenha nascido para ser, o rei. Conan Rei, cara. E aqui tá tudo muito bem contado, muito bem desenhado, muito bem narrado. Por ser uma história fenomenal, chocante, um personagem amável, admirável, um quadrinho muito bem editado, cara. Olha que da hora essa traminha, os reis ali, os velhos, os conselheiros, sempre falando esse Conan, esse bárbaro, esse nome, né? Então todo mundo quer matar o Conan quer matar todo mundo. Isso é a nata, cara, é a nata dos quadrinhos, tá? Então o Conan é fenomenal.
tá aqui. Um quadrinho muito importante para mim, então vai subindo a montanha aqui. Muito bem, agora eu vou falar desse quadrinho aqui, que é o Bíblia em Ação, tá? Ai, mas eu vem com esse papo de crente, essa coisa cristã. Bom, cara, você pode não assistir mais esse canal, esse vídeo. Eu vou comentar aqui sim, cara. E é um quadrinho importante pra mim sim, tá? É difícil mesmo ler a Bíblia, né, cara? Eu já tentei várias vezes. Se você ler do começo é pior ainda, né? Você pegar do zero mesmo, da criação da Gênesis ali, os primeiros 5 livros e tal. Essa aqui basicamente é a Bíblia em quadrinhos, cara. A Bíblia em Ação é a Bíblia em quadrinhos de uma forma, claro, muito bem resumida, né? Afinal, se fosse ilustrar versículo a versículo, cara, ia ser, sei lá, cara, isso aqui, né? Ou mais, teria que ser 3, assim, mas assim, de maneira resumida, eu acho que funcionou bem, porque assim, como eu estava dizendo, você vai ler a Bíblia, é cansativo, é difícil, você não entende aquela linguagem que é daquela época, daquele povo, de um idioma que é bem diferente do nosso, então se torna algo cansativo, enjoativo, você acaba não entendendo nada e até muitas vezes não gostando, tá? Enquanto que essa sacada aqui, desse artista que é brasileiro, acho que é Sérgio Cariero, tá? Que é um artista que já trabalhou na Marvel e na DC Comics, ou seja, alguém da indústria, alguém que entende, cara. Eu gostei da arte dele, não é nada assim que, nossa, que fenomenal e tal, mas cumpre a proposta, tá? A qual ele se deu aqui, tá? Essa iniciativa. Aqui saiu pela editora Geográfica, tá aqui. E é muito importante pra mim, cara, eu aprendi muito, tá? Falando do quadrinho em si, por que ele é importante? Porque ele me permitiu, então, rever, relembrar, cara, e de maneira que você se entretém, né? Que você se diverte, que acho que essa é uma das propostas dos quadrinhos, né, cara? E também agrega, né? Traz um conhecimento. Então é importante porque também porque ele trouxe mais conhecimento. Você tem as histórias ali, inclusive tem bastante guerreiro aqui nesse período que seriam os heróis, né, cara? Seriam os super-heróis das comics, né? Então você tem caras como Moisés. Show! Então você tem caras como Moisés, Davi, Sansão, entre outros aqui, cara. É uma história bacana, acho que foi bem ilustrada. Aqui, falando em Sansão, cara, né? Seria um equivalente ao Hércules ali, da mitologia grega e tal. Mitologia grega também é algo muito rico, o qual eu gosto muito também. Mas esse aqui trouxe, então vem, claro, a parte do Novo Testamento, tá? Onde você tem o início ali, o nascimento de Cristo, o Salvador, tá? Trajetória, ensinamentos, os milagres, cara, todos os atos que ele fez até resultar na perseguição, captura, morte e ressurreição. Olha só, abri bem na parte do ato aqui, o símbolo cristão. Então, sim, cara, é um quadrinho muito importante para mim. Acho difícil encontrar ele hoje em dia. A parte de Paulo aqui, cara, foi muito bem. Fez com que eu fosse atrás, a conhecer mais, a pesquisar mais. Eu até adquiri alguns livros de Paulo, tá, cara? Da figura, da vida, da trajetória de Paulo apóstolo também, por conta desse quadrinho, tá? Então eu também fui atrás disso. Tá? Esse quadrinho, então, a Bíblia em Ação, tá no meu top 10 quadrinhos mais importantes para mim. Próximo da lista também um clássico absoluto, né? Já que estamos falando aqui de Maus, história completa, de Art Spiegelman, aqui vencedor do prêmio Pulitzer, tá? Que é, até onde eu tenho conhecimento, é um prêmio muito importante da literatura ou jornalismo, algo nesse sentido. Então você vê a importância e o peso que tem esse quadrinho, um livro, né? Um calhamaço, chega a ser um calhamaço, exagero, mas aqui está o mapa da Polônia aqui, tá? Então do que se trata, né? Bem, a história real do pai do autor, na verdade, né? Ele conta a história do pai dele nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, tá? Começa ali, a história se passa ali na Polônia, então, com aquela perseguição, segregação dos judeus, aquela coisa toda, né? Horrorosa, por sinal. E ele identifica, tem uma sacada muito boa, que ele identifica os judeus como se fossem ratinhos na história, tá? Então é uma história real, mas ela é contada como se os judeus fossem ratinhos,
Os nazistas, os gatos, né? Afinal o gato persegue rato, né? Os alemães nazistas. Os poloneses e eu acho que alguns outros povos ali, irmãos, correlatos, eu não sei exatamente o que chamar, mas seriam porcos. Eu não sei o porquê da escolha de porcos do autor, tá? Sinceramente eu não sei. E os americanos, que ali parecem mais pro final ali, né? Os aliados e quando eles migraram então para a América, né? Depois de ter sobrevivido, a família do autor e do pai dele, depois de ter sobrevivido, eles migraram ali. Os americanos são então tratados como cachorro, tá? Talvez porque cachorro persegue gato também, né? Tem uma lógica aí. Fato é, cara, que assim, é impressionante, choca muito também a história. Não que tenha assim violência, não é nada disso, cara. Na verdade tem bastante conteúdo, tem bastante diálogo, tem bastante narrativa, cara. Tem bastante coisa aqui que enriquece, que é a proposta desse vídeo meu é falar disso. Quadrinhos importantes porque agregam algo, né, cara? E tem quadrinho que traz conhecimento de maneira absurda, né? Então assim, eu na minha ignorância fui descobrir aqui que o maior campo de concentração desse período foi Auschwitz, né? Que era terrível, cara. São histórias terríveis. Então tem coisa aqui muito pessoal do autor, um período aqui que eu acho que se eu falar vou dar spoiler para quem não leu, mas ele passou na adolescência dele um momento terrível com o pai dele, né? Já longe dos campos de concentração, afinal ele ainda não tinha nascido, o autor, né? A história do pai dele, mas tudo muito bem detalhado, né? Afinal era o pai dele, ele conversou muito com o pai dele. Então traz de forma muito detalhada aqui, cara, coisas assim que sei lá, pode ser um exagero, mas assim, é tenebroso, cara, é horroroso aqui. E como ele foi forte, o que ele fez para sobreviver, tá, cara? É uma história, eu sei que tem outras histórias assim, desse período, desse povo, cara. Mas essa aqui realmente emociona, realmente é uma mensagem muito forte, você torce muito por ele, né, cara? Cara, é um quadrinho assim, eu sei que todo mundo já fez, já existiu toneladas de vídeo falando disso aqui, que você tem que ter, mas o fato é que você tem que ter mesmo. Se você lê quadrinhos, cara, e curte uma coisa fora do nicho de super-heróis também, cara, essa é uma grande sacada. Fica a dica, é fácil achar esse quadrinho, você sempre encontra ele na Amazon, em outras lojas aí virtuais. Eu vou deixar o link aqui, tá? Vou tentar achar o link de todos. Cara, é um quadrinho assim, e traz bastante conhecimento histórico também desse período, desse conflito, né? E a verdade é que assim, diferente de você às vezes ver um podcast, que não que desmerecendo, que você tem às vezes até de repente um sobrevivente, um especialista, mas você tem muita gente que não entende, e pior do que o podcast, você vê o corte do podcast, você já achar que entende determinado assunto, que já pode opinar. Eu não poderia opinar, o que eu estou dizendo aqui é que é um excelente quadrinho, uma excelente história, uma excelente narrativa. E assim, é um quadrinho muito importante porque trouxe pra mim um mínimo de conhecimento sobre esse tema, esse período aqui, tá? Um mínimo de noção. Se não for um conhecimento, eu posso afirmar que eu tenho um mínimo de noção do que foi o ocorrido aqui, pelo menos nesse período, né? Vamos frisar bem. Tá, agora vou falar um pouco de Marvel Comics, cara. Eu tenho aqui esse quadrinho do Demolidor, A Queda de Murdoch, do Frank Miller, desenho de Mazzucchelli, que é o mesmo artista que trabalhou com o Frank Miller no Batman 1. Então essa dupla aqui tinha uma química sensacional. Quadrinho bonito também, esse encadernado aqui, tá? Da Marvel, saiu pela Panini Comics. Esse que eu tenho em mãos. E tá aqui uma guarda aqui, o Vigilante de Hell's Kitchen, da Cozinha do Inferno de Nova York. Eu costumo pensar que não há muitos, talvez não que não há, mas eu li muito poucos clássicos da Marvel, tá? Preciso ler mais os clássicos. Vi sim boas histórias, bastante conteúdo da Marvel dos anos 90 pra frente. Mas se tem uma história, cara, que enriquece o gênero e contribuiu muito, é essa aqui, cara. E é claro, né, o Frank Miller aqui tava no seu auge, né, cara, criativo, né. Aqui, na verdade, ele fez só o roteiro, né, não é a arte dele, afinal, como dito, é do Mazzucchelli. E por que A Queda, cara? Ele vivia aqui, então, um bom momento na sua vida particular civil, de herói, o Matt Murdock, né, o Demolidor, sua vida, sua identidade secreta de civil. Então ele é um advogado aqui, que estava fazendo o seu trabalho, cooperação também com sua vida noturna de vigilante, de herói, cara. Então assim, aí você vê que ele vai
confrontar o seu Nemesis, que é o rei do crime, Wilson Fisk. Cara, mas aqui, assim, os elementos da época, uma história antiga, cara, assim, não tinha tanto recurso tecnológico no sentido de informação, por exemplo, né? Você não tinha ali internet, você não tinha cartão, né, crédito, Pix, coisa assim pra você. Mas o rei do crime vai fechando ele, vai fechando todas as possibilidades dele, tira toda a dignidade dele de civil, o que tira as bases dele também para ser um vigilante noturno, né, cara? Quando você começa a perder o seu negócio, a sua profissão, né, a sua vida social, a sua vida financeira, tudo vira desgraça e tragédia. Tá aqui o demônio do rei do crime rindo. E uma narrativa, um roteiro, uma arte que contribui. Então o cara perde a casa, perde tudo, né, cara? Ele vai fazer o que, né, cara? Então o rei do crime vai minando o Matt Murdock. Isso é a queda do Matt Murdock, enquanto que ele vai se fortalecendo fisicamente também. Esse gordo folgado, tá? O rei do crime. O Matt Murdock não deixa barato, vai atrás dele, tá? É um conflito bem e mal, ele também leva ali um monte de cascudo, apanha pra caramba também, parece o Homem-Aranha. Sofre, vai parar na sarjeta, que coisa triste, mas terrível. Mas é claro que depois ele se reergue. Cara, tem a pegada aqui de cafetão aqui, cara. Os caras que com a ex-namorada dele, a Karen, né, que ela era uma dependente química, os caras abusam dela. Então é uma história triste, dramática. Veja só essa página aqui, ó. Então ele vai recorrer ali, Matt Murdock, às freiras católicas ali de algum local onde ele recebe abrigo, onde ele recebe ali, né, um amparo emocional, físico, espiritual, para que ele possa então voltar a se tornar o herói de Hell's Kitchen, o demônio da cozinha do inferno, cara. E é legal essa relação, né, dele ser religioso e católico e ao mesmo tempo ter essa aparência, né, demoníaca aqui, né, o uniforme dele, o traje dele, ter esse aspecto, já que Demolidor, né, na verdade é o demônio, né, o Demolidor é essa tradução boba, tosca que teve aqui, mas que pegou e ficou, né, cara, veio pra ficar o Demolidor. Então tem tiroteio, aí tem umas coisas aqui que pra época funcionou bem, né, você tem um cara aqui que é tipo um Rambo, hoje não faria muito sentido colocar um cara desse, né? Talvez faria pelas coisas absurdas que a gente vê hoje em dia nos governos, algumas figuras muito caricatas, que é umas caricaturas de si mesmo, né? Olha só que bacana, uma pontinha ali do Capitão América, do Thor, cara, um bagulho que chamou até a atenção dos Vingadores aqui. Esse arco aqui da queda do Matt Murdock. Então, cara, muito belo esse quadrinho aqui, muito importante pra mim. Do Frank Miller, um excelente trabalho, fica a recomendação, vou tentar deixar aí o link. Tá bom, cara, agora eu vou falar aqui para alguns talvez superestimado demais, cara, mas eu acho que é preciso ser honesto, né, cara, é chover no molhado, mas se eu não falar disso aqui, eu também não vou estar sendo honesto, né, cara, tanto que eu tenho ele aqui na minha coleção. Bem, retomando aqui, o que acontece então, cara? O Watchmen é a obra máxima. Talvez não seja a obra máxima, nem na minha opinião, na verdade, do Alan Moore, mas cara, é inegável que comercialmente, a crítica, público, né, cara, é algo que mudou a indústria dos quadrinhos como a conhecemos, né, cara? É um divisor de águas, aí acho que todo mundo concorda, né, cara? E para a época foi algo inovador. Então essa coisa de subverter, desconstruir o conceito, a figura do super-herói começou aqui, né, cara? Trazendo aquela coisa mais real, mais violenta, soturna, né? E claro, ninguém melhor do que o Alan Moore para fazer isso, né? O mago das palavras, né? Então, cara, é uma narrativa, tem bastante quadros, tem essa coisa aqui dos 9 quadros que ficou bem, né, a cara dele, uma marca registrada, né? Então você tem aqui um assassinato, um mistério, onde o Rorschach, como é a história, todo mundo sabe, bababá, tem um monte de resenha aí. Mas assim, cara, eu me recordo que quando isso aqui foi lançado na década de 80, eu ainda não sabia ler ainda, né, também.
Mas quando eu comecei a ler quadrinhos na década de 90, teve vários relançamentos, pelo menos eu me recordo de um, da editora Abril Jovem, em 2 edições, formato americano, pequenininho, fininho. E na ocasião eu também não consegui ler, cara. Eu escutava o pessoal falar, eu vi o pessoal falar bem, né, cara. Acompanhava, tinha muita propaganda no meio, né, das edições, assim, né. Não é como hoje que você compra um encadernado fechado, focado só na história, né. Até porque não há o porquê de ter aquele monte de propaganda, não é uma revista mensal. Mas na época isso era muito comum, tinha aquelas sessões de cartas também, eu adorava aquilo. E vez ou outra você trombava com alguém que conhecia, alguém mais velho que conhecia, que tinha lido, e eu vi que, pô, o negócio é diferente, né? Então já virou filme, já virou série, eu particularmente gosto do filme, gosto do trabalho do Zack Snyder, gosto do que ele fez com o filme, poderia ter sido pior se não foi a melhor das adaptações, mas você vê que isso aqui já foi tema, cara, tema de trabalho de conclusão de curso acadêmico, cara, eu já tive conhecimento, talvez em área social, né, cara, ciência política, geopolítica, assim, então você vê o nível que traz uma obra dessa aqui, cara, você poder debater isso aqui, discutir, né, no meio acadêmico, não é para qualquer um, cara, você não vê um gibi do Homem-Aranha, dos X-Men, do Superman, chegando nesse nível, então assim, foi original por essa questão narrativa, por essa ideia de desconstruir os super-heróis, cara. Aí foi vindo vários na sequência, né, cara? Alguns querendo mais surfar na onda, mas teve o Cavaleiro das Trevas, que originalíssimo também, muito bom também, excelente. Você teve ali a Queda de Murdoch, que eu também comentei agora, né? Com essa pegada mais adulta, mais realista, mais dramática, né? Você teve um que eu acho que mirou, mas não acertou muito bem, que é a Última Caçada de Kraven também, cara. Os caras tentam beber dessa fonte. Então você vê que já começa essa coisa né, de mais violência, mais pesada, assim, né, na falta de uma palavra melhor. Cara, esse aqui eu acho muito rico, tem muito material, muito conceito, muito diálogo. Isso aqui tá em top 10 de qualquer canal de quadrinho aí, de pessoas que manjam, que sacam muito melhor que eu do tema, cara. Traz aqui contexto histórico, contexto político, contexto social, contexto aqui racial, psicológico, de super-herói, de vigilantismo, de investigação, de mitologia. Então você vê com um quadrinho desse consegue pegar tudo isso, cara. Você tem as cenas do Rorschach na cadeia que é brabo demais, cara. Ah, o Alan Moore, se você gosta dele, não gosta de mim, ele sai perto de mim. Cara, eu gosto do Rorschach, cara, ele funciona. Ele criou um personagem muito foda aqui e ficou aí de mim. Bem, o Alan Moore, cara, ele é meu escritor favorito, tá? Não tô desdenhando dele aqui. Ele é meu escritor favorito dos quadrinhos, quiçá até de tudo quanto é outro tipo de mídia aí, ele deve ter livro também. O que eu quero dizer é que ele pode sobressair a um escritor que eu goste muito, né? Por exemplo, lendo um livro aí, tá? Talvez, sei lá, o primeiro nome que vem à mente, Chesterton, é um nome forte, assim, de um literato. Então eu posso dizer que o Alan Moore chega nesse nível, é isso que eu estou tentando colocar aqui. Então, tamanha a imponência, a importância que ele tem dentro da indústria enquanto escritor. Cara, é muito brabo. A arte do David Gibbons também é sensacional. Esse cara manda muito bem, cara. Trouxe uma coisa bem realista, sem perder ali um quê de super-herói. Cara, é muito bravo isso aqui é muito bom ter isso aqui na minha coleção, cara. O Watchmen, essa é uma edição definitiva, né? Deve ter também a Absoluta, a Essencial, a Espetacular, a Suprema. Mas eu acho que eu já falei bastante dele, cara. Tem aqui, essa edição tem aqui o desenrolar, o final e a conclusão, cara, muito boa. Eu gostei também dessa sequência de ação do filme, eu achei muito bom, cara. Achei um dos melhores filmes do Zack Snyder de um tempo pra cá. Ele tá na Netflix aí, né? Tá mais ou menos, o pessoal já tem ódio gratuito do cara, mas focando aqui no principal, no importante, no tema. Tem bastante extra aqui também esse quadrinho. Gosto bastante, afinal, né, não sai barato, né? Então você tem ali coisas de bastidores, esboços, né, ideias, conceitos. Aqui ainda tá na história aqui, né? Tô viajando, tá? Mas aqui no final chega então ficha de personagem, cara, aqui alguns prefácios, né, alguns resumos e tal do autor, cara, tá? Também do artista eu acho que tem também.
É um quadrinho essencial, cara, não pode faltar, né? É chovendo molhado, mas tem que ser dito, afinal, se é um canal aqui que tá se propondo a falar de quadrinhos, né, cara? Tem que falar, ó, o Alan Moore, meu autor favorito, não pode faltar então, cara, o Watchmen na coleção de um leitor de quadrinhos. Muito bem, o próximo aqui, cara, foi um quadrinho polêmico, tá? Aqui no Brasil, lançado no Brasil, eu acho que foi lançado em outros países também, não vou saber qual agora, mas certamente foi. É um quadrinho do Luciano Cunha, que é o criador do Doutrinador, que é um personagem já bem famoso no Brasil, com desenhos de Michel Gomes, esse moleque manda muito bem, cara, muito bem. Esse é o volume 1, teve o volume 2, tá? Então, dessa, lá vem, sei lá, o Coxinha, o Reaça, olha, meu irmão, vou falar pra você, cara, isso aqui é arte, tá? Eu não tô pegando uma tendência, um segmento, um ideal. Mas é importante pra você, sim, é importante pra mim, que eu acho que ele saiu num momento importante, onde você só tinha lado para coisas mais de artistas e autores mais progressistas, mais liberais. Você tem a proposta dessa do Luciano Cunha, que nem vinha nessa questão tão conservadora, tá, cara? Mas ele se propôs, ele se opôs e foi até o fim, cara. Eu lembro que demorou para sair esse projeto aqui, foi financiado, tá? Tem meu nome aqui nele no final, também é importante para mim por isso, por conta disso. Tem vários outros quadrinhos que tem o meu nome ali como um apoiador, financiador, tá? Cara, você tem então ali uma ideia de distópica, de uma São Paulo distópica, meio apocalíptica. Aqui você tem alguns ditadores, vai me dizer que não, né? Alguns déspotas, assassinos. Aí você vai me dizer que não, tudo bem. Pode ser. Aí, num momento desse, então, onde o cara foi e com essa ideia, né, de um destro ali, um sobrevivente, tá numa São Paulo distópica, quase que cyberpunk, uma coisa bem totalitária lá 1974, tá na cara que ele sugou disso, né, bebeu dessa fonte aqui. Os caras chipados, né, aquela coisa do chip, do controle do governo, do controle do Estado, né, claro que uma coisa outra é outra, tá, mas você vê que é um governo global, né, bem estilo mesmo ali do George Orwell, papapá, aquelas teorias de conspiração. Tá? Então, como se o comunismo viesse dominando ali, geral mesmo, os países, cara, inclusive pelas grandes big techs, que são instituições capitalistas, né? Mas você veja que as coisas andaram juntas ao ponto de deixar o mundo assim, apocalíptico, né? Essa é a ideia do autor, né? O mundo degringolou, tá? Tem aqui, é claro que é o Trump aqui, né, cara? Uma coisa que só aparece aqui, mas alguma coisa que dá o decorrer da trama, né? Que faz a trama andar pra frente. Então esse cara ele se torna ali um opositor, um rebelde. É um ex-militar, né, cara? Alguém que é preparado pra combater, pra sobreviver. Então não é uma história qualquer também, é muito bem desenhado. Cara, assim, essas cenas de ação, de perseguição, de combate... E se fosse na DC, na Marvel, mano, esse cara ia pôr aí alguns artistas aí no chinelo, cara, assim, né? É, de verdade, ele ia mesmo, cara, assim, artista gringo, o cara não deve nada, a cor tá muito boa, a colorização tá muito boa aqui. Eu tô ansioso pra adquirir o volume 2, cara. E tem aqui, cara, acho que isso aqui já é velho, eu vou soltar um spoiler aqui. Tem uma participação aqui do Doutrinador, eu acho que isso foi foda, que isso aqui explodiu minha cabeça, porque... né, claro, faz sentido porque é do mesmo autor, né, mas não se esperava isso, né, como se fosse um universo compartilhado. Agora você imagina isso, cara, se tornando um universo compartilhado mesmo nos quadrinhos nacionais, cara, isso seria um sonho meu, tá? É uma coisa que bem estilo Blade Runner 2047, cara, né, Cyberpunk também, aquela coisa de controle do Estado, do governo, das Big Techs, né, cara, das corporações tecnológicas. Tem pancadaria, mano, isso não pode faltar, isso enriquece muito, tá? A arte também é muito bonita, cara, o contexto, achei sensacional, tá aqui o pós-fácil, tá os autores, tá aqui meu nome em algum lugar, esse quadrinho é muito importante pra mim então, tá? Certamente vai permanecer nesse top 10 aqui por algum tempo, né? À medida que minha coleção vai avançando, ela, né, vai evoluindo, pode ser que ele certamente vai sair daqui, cara. Mas por enquanto, enquanto minha coleção ainda é um tanto humilde assim, né, cara, tem muito que adquirir, muito que ler ainda, né, cara. Minha pilha de leitura só aumenta, graças a Deus, né, cara.
Ah, mas você não leu tudo? Ainda bem, né, cara? Não li tudo, porque sempre vai ter uma coisa pra ler. Então tem muita coisa, só aumenta, então é isso. Cara, só faltam 2 então, tá? Esse aqui é extremamente importante pra mim, tá? Esse quadrinho. Primeiro, cara, é um personagem que certamente é um top 5, se não for top 13 personagens favoritos de história em quadrinho. E eu, como lia quadrinho desde os 10 anos, cara, formatinho, tinha na minha coleção, chegou um período ali, após os 20 anos ali, que eu achei que não tava curtindo mais, que eu comecei a achar um negócio infantil, que eu queria sair, né, cara, um puta de um erro que eu cometi, eu vendi minha coleção. Só que não saiu de mim aqui, né? Eu fiquei 4 anos sem ler, talvez lia eventualmente, assim, né, esporadicamente algum quadrinho online, né, alguma coisa que me chamava muita atenção, tipo Injustice, Guerra Civil, né, tal, fui procurando ler online. Mas aí eu comecei a ver, eu tava pipocando já canais no YouTube, né, cara, e falando dos quadrinhos. Eu via aqueles quadrinhos gourmet, aquelas edições encadernadas de luxo, que ficava tudo muito bonito. E aquilo também, uma vantagem principal, você tinha um arco completo, vários arcos completos dentro dos quadrinhos, né. Eis então que eu vejo que tava saindo então pela Panini Comics esse encadernado aqui da DC, cara, O Evangelho Segundo o Lobo. Aqui de Kit Giffen, Alan Grant e Simon Bisley, cara, o cara que deu a cara do Lobo. Ele não é o criador do Lobo, mas é um desenhista fenomenal, é um artista top 10 com certeza aí da indústria, cara, desenhista. Tudo que ele põe a mão funciona muito bem. E o Lobo dele, ele, cara, acho que ele imprimiu a essência dele, a personalidade dele, cara, no Lobo. Ele fez esse Lobo mais anabolizado, mais fanfarrão, mais metalheiro. Ah, né, metalheiro é de band, eu falo metalheiro, cara, o canal é meu, eu falo do jeito que eu quiser. Fiz um Lobo mais metalheiro aqui, mais rock and roll, cara, mais casca grossa, né, todo mundo já sabe, a origem do Lobo, ele não era Kizarniano, ele era uma outra raça, uma outra espécie, com um visual mais estilo metamorfo, né, mais estilo assim, Quarteto Fantástico, sei lá, né, uma coisa meio mais cafona. Mas aí tava vindo aquela coisa da década de 80 dos anti-heróis, do Justiceiro, do Wolverine. Os caras vão fazer uma piada, é uma piada que deu muito certo, ficou uma piada que saiu, foi muito séria. Então você tem a história aqui, 2 histórias aqui, né, que acho que é o Último Kizarniano e o Evangelho Segundo Lobo, cara. 2 histórias sensacionais, engraçadíssimas, violentíssimas, mas aquela violência que não é justificada mesmo, não é assim que tem que ser o Lobo, cara, que tá dentro de um contexto aqui, né? Afinal ele é um caçador de recompensas, cara, ele é pago pra fazer isso, ele tem o código de moral dele, ele não quebra a palavra dele. Então, assim, cara, me parece que ele tem que salvar uma última senhora, uma última sobrevivente, que ele tem que trazer, e essa sobrevivente com vida até o líder dele, a quem ele jurou ali uma certa lealdade, que ele perdeu uma porradaria, que foi um conflito, né, uma batalha, um mano a mano, mas o cara parece que trapaceou, mas enfim, ele jurou lealdade, ele não quebra a palavra dele, então ele se tornou membro ali da Legião, tá? E que é uma espécie de Guardiões da Galáxia, é uma equipe, né, de guerreiros, de oficiais, chama de que quiser, né, de fora da lei. Na verdade, ele serve mais como uma política intergaláctica, né, uma polícia cósmica, né? Ainda que o Lobo tá lá em muitas dessas aventuras, dessas histórias, mas então, aí ele tem que trazer até o líder dele, que é o Vrildox, né, que é um cara aí que é meio parente do Brainiac e tal, né, esses caras aí cósmicos da DC. Então, ele, pra não quebrar a palavra dele, ele vai até esse determinado local para trazer com vida em segurança. Olha essa arte aqui, cara, fala que não é boa pra caramba, fala que isso não impressiona. Então ele tem que trazer essa senhora em vida pro Vrildox, ele não quebra a palavra dele, né? Afinal, eu não vou falar o que acontece porque é spoiler, eu acho que todo mundo já sabe também, essa história é classuda demais. E ele cumpre a palavra dele, ele traz ela com vida, né? Porque ele descobre que ela é professora dele, cara, do ginásio. Então, é uma história engraçadíssima, boa pra caramba, é pancadaria, cara, é grotesca, é sádica, é loba, é engraçada, é metal, é rock and roll, cara. É super-herói, cara, é espaçonave. O Lobo é foda, cara. E depois tem uma outra história que é até mais interessante, que é a história de como o Lobo morreu, foi parar no inferno e no céu. No inferno ele foi mandado pro céu, porque nem o inferno aguentou ele.
Bem, e no céu, obviamente, ninguém ia querer ele, né? Então ele foi expulso de ambos os locais aí, o Celestial e o Abismo. Então ele se tornou imortal, vejam só, ainda. Bem, ainda de quebra essa arte aqui, cara, eu sou fã desse artista, cara. É essa coisa também bem oitentista. Ainda de quebra, falando lá, ele foi expulso do céu também, ele pegou pra si, né, herdou a habilidade ou superpoder de se tornar imortal. Assim, não pode morrer, porque não pode ir pra nenhum outro lugar. Então ele vai viver eternamente aí, dando porrada em todo mundo, causando dor de cabeça aí no Superman, na Liga da Justiça, botando terror geral, né? E ele também tem um fator de cura ali que põe o Wolverine e Deadpool no chinelo, cara. Então ele é brabo. História engraçada, tem ali a participaçãozinha de Etrigan, o demônio. Uma história bem criativa até, viu, cara? E assim, ele tá bem brabão, cara. Bem grandão, assim, parrudo, assim. Eu gosto de personagens assim, fortão, cara. Hulk, fanático, o Venom, o Lobo, eu acho sensacional. Cara, é violento, cara. Essa arte aqui, sádica, suja, muito brabo, muito foda. E é isso aí. Ah, sim. E por ser um personagem muito querido, cara, acho que foi o primeiro ou o segundo encadernado, não passa do segundo encadernado, de um momento em que eu decidi voltar a ler quadrinhos e colecionar quadrinhos. Então, muito importante para mim esse quadrinho também por conta disso, acho que mais por conta disso, né, cara? Talvez tenha sido o primeiro, como eu disse, não passa do segundo quadrinho mais importante, então, né? Foi um momento em que eu voltei a colecionar, então é muito importante. É um quadrinho, uma história que eu gosto bastante, de um personagem que eu gosto bastante. Quadrinho muito importante para mim, o Evangelho Segundo Lobo, tá? O maioral, o anti-herói da DC. Bem, dando sequência no último volume aqui, no meu último quadrinho desse top 10, digamos assim, dando continuidade, né? Venceu o Alvarazinho ali, então, retomando hoje, já é o último, tá? Do Inferno de Alan Moore. E, bem, cara, por que um quadrinho desse, pesado, né? Um tanto quanto pesado, trata aqui violento, né? Sombrio. Trata de uma questão de assassinato, né, cara? Assassinato de mulheres prostitutas. Muito bem. Só batendo numa tecla aqui também, esse canal meu, ele é impressionista, digamos assim, tá? Então, eu sou um fã, sou um entusiasta de quadrinho, tá? Eu amo a nona arte, então eu procuro ler o máximo e variados estilos. E se você tem em mãos uma obra de Alan Moore, né, cara? E essa obra aqui bastante densa, bastante volumosa, tá? Certamente tem aqui uma pesquisa e um trabalho, digamos, um trabalho minucioso, né? Em se tratando tanto da pesquisa aqui, conforme está nos créditos finais, se assim podemos chamar, né? Nos extras aqui. É quase um livro só. Os extras do Alan Moore aqui, cara, né? É um livro dentro de um livro, né? Explicando detalhes importantes de cada capítulo. E, cara, nada mais é do que uma sugestão de quem poderia ter sido o assassino serial killer de Estripador ali da era da Rainha Vitória, né? Século XIX, eu acredito, né? Acho que é. E tá, aqui você tem um médico da família real, tá? Acho que é o William Bull, alguma coisa nesse sentido. Um médico ali que também pertencia ao alto escalão da maçonaria ali de Londres, né? Elemento esse que é extremamente importante para essa trama aqui, tá? Do Alan Moore. Nunca se soube de fato quem foi o assassino, né? Muitos escritores, autores, diretores de cinema, jornalistas, investigadores sugeriram, né? Cada qual com sua teoria. E o Alan Moore seguiu nessa do médico, então, da família real, tá? Então, talvez isso não seja necessariamente um spoiler, até porque esse quadrinho específico ele foi adaptado ao cinema, tá? Longe, muito longe, não chega nem ao tornozelo dessa obra aqui, como é de costume as adaptações do cinema e das obras em quadrinhos de Alan Moore, mas o filme até que é bom, eu gosto bastante, tá? Protagonizado pelo Johnny Depp, mas voltando ao quadrinho em si. Cara, assim, Alan Moore, tá, cara? A escrita aqui, diálogos, argumentos, tá? Não tem tiro, porra de bomba, tem, obviamente, violência, uma violência até gore, pesadona. Mas, cara, a trama, né? Não é à toa
que é o Mago das Palavras. A arte também sensacional, não dá para dizer menos desse artista Ed Campbell, tá? Conseguiu ali conectar muito bem ali a proposta do Alan Moore, tá? Então foi uma parceria excelente. Esse quadrinho aqui, cara, assim, eu falei da pesquisa, né? Claro, obviamente tem aqui bastante pesquisa histórica do Alan Moore, onde ele demonstra aqui, cara, ele destila seu conhecimento sobre história, sobre política, política social, religião, história, mitologia, cara. Então, assim, ele conseguiu sintetizar tudo isso nessa obra. E assim, diante do contexto histórico, né, cara, ou tudo que estava ocorrendo aqui no mundo nesse momento, né, cara, então assim, dá pra dizer que esse quadrinho me trouxe um certo aprendizado em nível histórico até, tá? Bem, mérito do senhor Alan Moore, tá bom? Então assim, não é exatamente um top 10, um ranking, né, esse é melhor que aquele outro, mas esse quadrinho, nesse momento em que eu tive a ideia de gravar esse vídeo do meu top 10, né, dos meus 10 quadrinhos mais importantes para mim até o momento, esse aqui certamente é merecedor de estar nessa lista, neste vídeo, tá? Bom, não custa reforçar, né? Se você não é inscrito, se inscreva, dá essa força, não custa nada, é um clique, né? Você pode também curtir, você pode descurtir, você pode comentar, tá? Se tem algum quadrinho aqui que você julga também importante para você, se você quer ler algum te chamou a atenção, tá? Também vou tentar deixar o link da Amazon, tá? Aí abaixo do vídeo, na descrição, nos comentários, caso você tenha a intenção de adquirir para sua coleção, começar a colecionar, e assim você ajuda o canal também. Beleza? Forte abraço, até mais.